Olá, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos bem, né? Vamos iniciar mais um Papo com Simetria hoje, então. Hoje fazendo bastante calor aqui na cidade de Juí. Deixa eu até tentar ver. Sabe quanto é que tá a temperatura hoje? 32 graus. 32 graus a temperatura hoje em Juí. A gente já vem fazendo alguns programas aí, né, nas últimas semanas, que fala sobre o calor, que fala sobre a qualidade do ar, que fala sobre a questão da nossa colheita, né? Então hoje vocês podem perceber que a gente veio aqui num cenário um pouquinho diferente, que é o cenário do ano passado, porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né, que a gente já está lidando aí, enfrentando há uns 2 anos. Por isso que a gente veio nesse cenário mais antigo, digamos assim, com o nosso convidado. O que acontece? O assunto de hoje vai ser sobre a questão dos testes de Covid, né? Sobre a questão da nossa universidade aqui também. E eu trouxe um convidado muito especial, que é o Matias, e eu vou pedir para ele se apresentar para vocês, porque vocês sabem que eu não sou de enrolar muito. Então, Matias, seja bem-vindo. Por favor, se apresente. Então, boa tarde. Obrigado, Raíssa, pelo convite. Vai ser um prazer poder conversar com vocês e com os nossos acompanhantes. Né? Isso, ouvintes. Ouvintes, né? O pessoal que acompanha. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e principalmente em meu nome, em nome da Unijuí, aproveitar essa oportunidade para trazer um pouco de informação, uma informação com embasamento científico, que a gente consiga levar conhecimento para a comunidade, que é uma das nossas principais missões. Então, meu nome é Matias, eu sou professor da área da saúde, eu sou professor do programa de pós-graduação em atenção integral à saúde e termino trabalhando em vários cursos da área da saúde da Unijuí. E concomitante a esta função, eu trabalho também na coordenação técnica do Unilab. Então, o Unilab ele é um laboratório que presta serviço à comunidade, mas em concomitância ele também é um espaço de uma universidade na formação de profissionais da área da saúde. Principalmente alunos dos cursos de farmácia, biomedicina, ciências biológicas, que transitam em maior carga horária. Mas hoje ele também acompanha todos os outros cursos da saúde, tem um determinado momento que os alunos perpassam ou acompanham algumas atividades do laboratório. Então ele é um laboratório da Unijuí, mas que presta serviço para a comunidade. Muito bem. E por que essa introdução? Porque a Unijuí, então, a partir do fim de 2019, quando surgiu a Covid, surgiu essa doença que se tornou uma pandemia global e mudou a nossa vida, a Unijuí foi convidada, passou a se reunir com os municípios já em março de 2020, sobre ações que a Unijuí poderia fazer em prol da comunidade. Então, diversas ações nas diversas áreas do conhecimento foram realizadas. E uma das ações, junto com o Consórcio Intermunicipal em Saúde, se fomentou a ideia de que nós, enquanto universidade e os municípios do Consórcio Intermunicipal em Saúde, que nós pudéssemos realizar exames moleculares de padrão ouro, que são os chamados RT-PCRs, no município de Juí, para toda a região. Então, sim, nós tivemos que mobilizar muito conhecimento técnico e também mobilizar um investimento que os municípios e a universidade realizaram. Então, a universidade realizou toda uma adequação, investimentos em infraestrutura, até mesmo alguns equipamentos, e o CIS, através do consórcio dos municípios, se conseguiu fazer a aquisição de alguns equipamentos. Graças a esse esforço, nós passamos em 2 a 3 meses, dada a compra nos Estados Unidos, transporte, instalações, treinamentos, nós começamos em junho, julho, realizar os exames de PCR para os mais de 40 municípios do CISA. Por quê? Diversos hospitais, nesse meio tempo, também passaram a ser ingressantes dessa rede de serviços de diagnóstico do coronavírus. Então, desde então, nós nos constituímos em um parceiro para a comunidade no enfrentamento à pandemia nesta questão do diagnóstico. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, como que foi para vocês que são da área da saúde, que estão lidando com isso, quando veio a notícia do Covid? Assim, como essa pergunta aconteceu isso? Essa pergunta, ela foi, primeiro que nós, no início de janeiro de 2020,
eu já acompanhava, já lia e já tinha, sim, uma certa preocupação de que o vírus poderia trazer, sim, repercussões, porque pelas características dadas da doença e pela disseminação rápida, a gente imaginava, em algum período, logo esse vírus vai estar no Brasil, logo ele vai estar no Rio Grande do Sul, logo ele vai estar em Juí. Então, a gente sabia que isso traria alguma mudança. Mas eu confesso que eu não imaginava que seria numa esfera global e por um período de tempo tão grande, que já passam de 2 anos que a gente tem vivido em meio a essa pandemia. E isso decorre muito das características desse vírus, das características que nós também estamos enfrentando esse vírus em função disso. Então, mudou a nossa vida. Mas também, nós, enquanto universidade, precisamos nos adaptar enquanto esfera de ensino e também enquanto esfera técnica. Por quê? Porque a gente precisou não só levar ensino, mas também levar um serviço especializado para a comunidade. E eu acho que essa foi uma das grandes missões que o Unilab e o CISA tentaram trazer. E isso dependeu muita mão de obra mesmo. Então, os nossos técnicos, eles, junto com professores, junto com estagiários, técnicos, biomédicos, biólogos, eles fizeram uma imersão para que a gente conseguisse vivenciar, né, um período de 2 a 3 meses de implementação, treinamento, validação e início dos testes. Então, logo nós iniciamos os testes, nós tínhamos uma expectativa de realizar, quiçá no máximo 50, 60 testes, e nós já iniciávamos com mais de 100 testes dia. Por dia? Por dia. E isso inevitavelmente levou a nós reavaliarmos o serviço, ampliarmos o investimento, ampliarmos o número de colaboradores, ampliarmos o número de equipamentos. Por quê? Se nós tínhamos feito um delineamento para atender tantos testes e tinha mais demanda de testes, era nós que tínhamos que nos adaptar para a rotina de exames que a região delimitava. Então, esse laboratório, o Unilab, ele já contava com um grupo de biomédicos, ele já contava com um grupo de técnicos, ele já contava com um grupo de recepção, de setor de logística, importante para dar todo esse amparo, mas esse número ele quadruplicou. Então, nós passamos a aumentar muito a nossa demanda de técnicos para dar conta desse serviço, e um dos diferenciais que a universidade trouxe foi de oportunizar que os alunos dos cursos da saúde pudessem realizar atividades extracurriculares, ou seja, estágios não obrigatórios, que são estágios remunerados, que esses alunos pudessem, então, estar trabalhando, estagiando nesse laboratório num processo de investigação novo, que não havia aqui na região. Então, nós, em dado momento, chegamos a ter 12 alunos também trabalhando conosco, como estagiários, para dar conta de toda essa rotina que passava de 200 a 300 exames dia em alguns determinados momentos. Que interessante saber disso, porque eu fico imaginando, eu sou leiga no assunto, né, então, pessoal aí que em casa que me desculpem, né, mas eu vou ir perguntando. Eu acho um pouco surpreendente porque num momento assim que a gente não sabe muito bem não sabia muito bem o que era o Covid, o pessoal ainda topar aí pra esse. Eu, por exemplo, eu acho que eu ficaria com o pé atrás, eu ficaria com medo talvez, porque eu não sabia como que o vírus se comportava. Achei interessante os alunos, não, vamos lá então, vamos aprender junto, porque é uma coisa, querendo ou não, nova, né? E aceitarem estarem nos laboratórios, assim. Exato, isso é uma questão bem importante. E isso era mais um compromisso que a instituição tinha que ter, que era, primeiro, fazer um diagnóstico com precisão, exatidão, sensibilidade, que são as questões técnicas, mas, ao mesmo tempo, a preocupação de que nós tivéssemos o zelo pelas pessoas que estão ali. Sim. E aí tem todo um equipamento de biossegurança. Então, no período inicial da pandemia, era muito difícil comprar equipamentos. As luvas que tinham um preço de X, elas passaram a ser 5 vezes mais caras. Então, tudo foi redimensionado em função da pandemia. Os equipamentos que chegavam em 1 mês, demoravam 4 meses para chegar. Então, teve sim mudou o nosso planejamento. Nós aprendemos, obviamente, com isso, para ter um planejamento mais assertivo, mas principalmente a Unigi precisou se adaptar muito e se preparar muito para esse quesito de segurança. Então, desde salas, antessalas,
equipamentos para ingressar em salas de contaminação, equipamentos, então, roupas e proteções descartáveis e que eram autoclavadas, porque esse lixo, ele não é um lixo convencional, ele é um lixo que precisa ser esterilizado, esse material tem um destino, tem que ter todo um cuidado com esse material que nós utilizávamos e que nós também gerávamos. Então, justamente a Unijuí fez todo o investimento para ter todas atender-se a todas as questões corretas do ponto de vista do material que era utilizado e do descarte correto desse material também, como a preocupação ambiental. E aí, nesse conceito, a gente passou 2020 todo realizando testes e 2021 nós tínhamos a ideia de que persistiria esse trabalho, mas esse trabalho teria mudanças, teria oscilações. Mas logo na virada do ano, nós já fomos surpreendidos pela questão da mobilidade urbana, que mudou muito nas festas, nas viradas de ano de 2020 para 2021. Nós já tivemos um grande aumento no número de testes para a região. E nesse momento a gente já começava a identificar questões genéticas do vírus, ou seja, naquele momento se começou a discutir a questão das variantes, que nós tínhamos um vírus, mas que em determinado momento esse vírus ele é muito ele é suscetível a mutações. Então já tinha sim várias mutações do vírus, mas quando uma dessas mutações ela desenvolve características de maior infectividade ou de maior agressividade, elas podem causar surtos ou podem causar uma disseminação maior do que o vírus original, que foi a cepa de Wuhan, na China. E se a gente ficar bem atrelado à história do Brasil, da pandemia, a gente já teve o primeiro surto de Manaus. E aquele surto de Manaus, ele já foi um surto com as variantes P1 e P2, principalmente a variante P1. Então, nesse período, nós já começamos a planejar um estoque de material, compras, importação de material, relacionamento com fornecedores, porque nós já vivenciávamos a expectativa de, infelizmente, ter um cenário de uma nova onda da doença e uma onda talvez mais agressiva do ponto de vista clínico dos pacientes. Então, há exatamente um ano atrás, nós vivenciamos o nosso pior cenário da pandemia. Sério? Nós vivenciamos o pior cenário não em número de casos, mas em internações hospitalares, em mortalidade. Então, há um ano atrás, nós tínhamos as nossas UTIs da região e do estado praticamente todas lotadas. Blocos cirúrgicos sendo fechados, cirurgias sendo fechadas e se ampliando leitos clínicos de UTI para que nós pudéssemos dar conta de toda a população que tinha essa carência pelos exames. Então, nesse período, nós chegávamos a fazer mais de 300 exames dia. Nossa! Nossas equipes trabalhavam quase 24 horas, assim, então os técnicos assim, estavam realmente numa grande sobrecarga, porque nós tínhamos exatamente esse compromisso de que, no pior momento, a Unijuí precisava estar de mão dada com a comunidade para ajudar nesse enfrentamento. E nesse sentido que o PCR ele era tão importante. Por quê? Porque dado um contato ou uma exposição, em um dia o exame já consegue captar o vírus. Então nós tínhamos uma dinâmica de que o teste ele podia ser rapidamente realizado e que um paciente que rapidamente tivesse um contato, tivesse um diagnóstico assertivo, ele já podia entrar em isolamento rápido, ele iria disseminar menos a doença, e um outro aspecto é que os serviços de saúde poderiam tratar e acolher esse paciente de uma forma mais correta. Então, todo esse serviço, ele conseguiu ser digamos assim, um diferencial na comunidade regional para o enfrentamento à pandemia. Desde a pessoa que recebe o diagnóstico, né, desde o serviço de saúde, as pessoas que recebem, e do ponto de vista de serviço para atender corretamente este paciente enquanto um indivíduo que vai estar fragilizado, que vai precisar de um atendimento, que vai precisar de um acompanhamento. E então, quanto mais precoce era o diagnóstico, mais rápido eram as ações e os cuidados dos serviços de saúde. Então, eu vejo que nós aprendemos muito com a pandemia, nós crescemos enquanto conhecimento técnico, enquanto número de colaboradores, enquanto serviços, né, institucionalizados para a comunidade. Mas eu vejo como, em primeiro grau, a questão mais importante foi a contribuição que a gente pode dar para a saúde da população regional. Né? Acho que isso foi muito importante.
E digamos assim, desse período do ano passado para cá, nós continuamos convivendo com o vírus. Mas a gente teve evoluções muito importantes. E aí eu acho que entra a questão da vacina. Porque no ano passado, em 2020, a gente começou a implementar um programa nacional de imunização. Tínhamos lá diversos tipos de vacinas, mas conseguimos começar a vacinar a população brasileira e agora já estamos indo para vacinar as nossas crianças. Sim. Então, se a gente olhar para trás, em 12 meses atrás, a gente estava no pior cenário de mortalidade e de ocupação de leitos hospitalares. E aí eu trago uma segunda reflexão para a nossa conversa. Hoje, a gente tem mais casos diários na média móvel do que há um ano atrás. Daí tu vai dizer que eu estou em contradição, que o Matias está trazendo uma informação contraditória. Sim, a gente está em número de casos novos por semana pior. Subindo. Agora nós já estamos declinando do que quando comparado a 3 semanas e 2 semanas atrás. Mas o nosso estado chegou a passar de mais de 20 mil casos na média móvel semanal, né, diários. Então, muito mais do que o dobro do que o ano passado nesse momento. Só que no ano passado nós não tínhamos uma população vacinada e nós tínhamos uma cepa viral bem agressiva, que era a variante P. Hoje, a gente tem uma população predominantemente vacinada que, de certa forma, ela não tem uma barreira total contra o vírus, mas ela já tem um anticorpo pós-vacinação que previne o desenvolvimento de agravos da doença. Então, a gente viveu nesses últimos, digamos assim, nessas últimas 4 a 5 semanas, principalmente, uma onda de casos. Mas essa onda de casos, ela não foi uma onda de ocupação muito grande de UTI nem de leito clínico. E isso se faz, de novo, referência a uma nova variante viral e também a um comportamento de vacinação na população. Então, são 2 grandes ações importantes. Uma, sim, decorrência de uma estratégia de saúde pública muito eficaz, que é a vacinação. Por quê? Porque o indivíduo estar vacinado não significa que ele está livre da doença. Mas, eu ia te questionar isso. Não significa que tu não vai pegar, né, na verdade? Não significa. Significa que ele, se vir a adoecer, ele tem não uma certeza, porque em saúde nós vivemos com uma ciência que não é exata, mas ele tem um indicativo de ter uma forma clínica da doença que seja menos grave, que ele talvez evite aquelas formas mais graves de internação e até mesmo o uso de UTIs. Então, isso a gente viu. Os mapas e os levantamentos epidemiológicos da Fiocruz de ocupação de UTIs, por exemplo, mostraram que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, acho que nessa semana que passou, a Fiocruz relatou que tinha 57% de ocupação de UTI. E tinha muito mais casos em média móvel do que no ano passado. E isso se deve a 2 coisas. A variante Ômicron, que ela é uma variante mais infecciosa, mas ela é uma variante de clínica menos agressiva. Então, sim, tem um comportamento do vírus que modificou, mas também tem um comportamento muito importante que foi a vacinação. Sim. Então, são 2 fatores importantes. Então, por isso a importância da comunidade entender que a vacina, ela não é a cura da doença, mas ao mesmo tempo ela é uma medida extremamente importante para que a gente, se imunizando, nós estamos nos protegendo contra a doença, principalmente nas formas mais graves. Só para a gente trazer um pouco do que significa uma variante, a cepa original de Wuhan, em dados matemáticos... Essa é aquela da China. A cepa da China, a cepa de Wuhan, que foi a primeira cepa viral identificada, ela tinha um índice de infectividade, ela podia transmitir um paciente, em média, infectava 3 pacientes. Uma pessoa infectava 3. Quando nós tivemos a variante Delta, que foi aquela variante da Índia, que foi considerada uma das variantes que mais foi agressiva na Índia, o índice de infectividade era de 1 para 6. Nossa. A variante Ômicron, ela é de 1 para 12. Então, a gente passou por cepas, né, por variantes muito mais agressivas. Mas, ao mesmo tempo, a variante Ômicron, ela tinha um curso clínico mais leve. Então, isso também contribuiu para não ter um congestionamento, vamos dizer assim, uma excessiva ocupação de leitos hospitalares em consonância com esse plano de imunização. Não é porque ela é muito infecciosa,
infecciosa, que eu digo, Infecciosa. transmissível, assim, que ela vai ser muito agressiva, não quer dizer. Não quer dizer. E claro, os pacientes que têm sido levados à internação hospitalar e terminam tendo óbitos, como a gente vem convivendo ainda, tem mais risco de ter complicações da doença os pacientes não vacinados. E, claro, pacientes com doenças crônicas, as pessoas com maior idade, né, os pacientes idosos que também têm doenças crônicas, o que é muito recorrente, eles têm mais risco. Por isso que o governo federal, juntamente ao longo de 2021, ele foi modificando esse programa de imunização. Nós tivemos uma dose, depois as 2 doses, depois as 3 doses. E aí se observou que essa imunização, ela é um plano que provavelmente vai ter que ser anualmente, ter que se realizar. Como nós praticamente nós da área da saúde, e temos vários outros faixas etárias, todos os anos fazem vacinas para vacina da gripe, vacina da H1N1. Então, talvez ela vai ser incorporada num plano de vacinação anual, para que a gente consiga estar sempre se adaptando a esse, digamos assim, polimorfismo do vírus, em estar sempre se modificando. E a gente está se preparando imunologicamente para conseguir deter um pouco essa expansão rápida do vírus enquanto pandemia. Então, a gente fez aí em alguns minutos um levantamento da pandemia, né? E durante os meses aí de 2021, o segundo semestre de 2021, a gente vivenciou aquela onda dos testes da doença no verão, mas a preocupação de que o vírus ele tinha essas variantes novas. E aí talvez foi o segundo grande desafio do Unilab, junto com o CISA, foi, bom, agora nós vamos fazer um teste que identifica se a pessoa tem uma variante Delta, se ela tem uma variante P1. Por quê? Porque para o clínico do município, para o médico, para a equipe de saúde que recebe um PCR com resultado detectado, a gente pode saber também que tipo de vírus SARS-CoV-2 ele tem, se ele tem um P1, se ele tem um P2. Então, a gente também passou a realizar um segundo teste molecular ainda em 2021, que era a pesquisa de variantes. Então, a pesquisa de variantes, ela é um teste que ela nos possibilitou a identificação nos pacientes que estão com coronavírus, a identificação de que tipo de variante ele tinha. E isso podia permitir uma ação ainda mais assertiva do serviço de saúde. Então, essa foi a segunda mudança, né, que o laboratório implementou em meio à pandemia. Ou seja, agora, além de um teste, nós precisamos fazer um segundo teste. Claro que existem as determinadas ondas da doença, em que, por exemplo, em determinados momentos, a demanda de teste é tão grande que, às vezes a gente privilegia entregar primeiro o resultado de PCR, sempre no mesmo dia, para depois entregar o resultado da pesquisa de variantes. Então, ela é um teste que ela só é realizada num paciente que está, respectivamente, infectado pelo coronavírus. Né? Não tem por que fazer esse teste em quem não tem o vírus. Né? Mas foi um teste que trouxe assim, muitos benefícios para a área da saúde também aqui na região. E hoje nós estamos realizando ainda muitos testes por causa estamos aí no platô, no declínio dessa onda da variante Ômicron, estamos com uma demanda grande de testes, temos uma positividade bem importante ainda na nossa região, mas graças a essa vacina ou esse plano nacional de imunização e o comportamento do vírus, a gente tem uma situação mais confortável do ponto de vista de ocupação de UTIs, do ponto de vista de leitos clínicos de UTI. Então, em resumo, nesses últimos 24 meses aí a gente vivenciou vários cenários e esses cenários eles foram, digamos que cotidianamente acompanhados pela equipe lá dos professores e da equipe dos técnicos do laboratório que iam sempre com medidas científicas pautando o serviço ao longo desses 24 meses. Então, por isso que é tão importante essa questão de entender a ciência, porque foi graças à pesquisa, graças ao conhecimento, graças a conhecimento científico gerado e compartilhado através de artigos,
que nós, enquanto universidade, conseguimos também planejar as ações. Bom, como nós vamos delimitar as nossas ações para os próximos 2 meses, 6 meses e 12 meses? Sim. Então, esses meses de pandemia, eles são de constante planejamento e replanejamento. Sim, a gente não tem certeza, né? E deixa eu só recapitular, assim, voltar um pouquinho no que tu estava falando, que eu fiquei curiosa. Eu faço mestrado ali na Unijuí também, em desenvolvimento regional, né? Mas a gente sabe mais ou menos como é que é o funcionamento de ir buscar artigo, referências, né? Pra gente poder trabalhar e compreender melhor o que está acontecendo. Como que foi para vocês quando isso surgiu? Porque não tinha, né? Não tinha onde tu buscar esse tipo de material, porque o pessoal foi uma coisa que aconteceu com todo mundo. E como é que foi esse processo de busca, de pesquisa, de compreensão que vocês fizeram? Porque não tinha muito embasamento. E a gente, querendo ou não, né, estando dentro da instituição, a gente vai atrás disso justamente para ter um referencial, ter um norte. E como que aconteceu isso? Bom, essa pergunta é muito importante, porque, primeiro, já existia o coronavírus, né? Então, o coronavírus ele já existia e ele já tinha tido outros picos de doenças, né? Então, a primeira, então, foi a SARS-CoV, que foi gerada nos anos 2001, 2002. Depois nós tivemos a MERS-CoV, que também foi importante no Oriente Médio. Isso é tudo da mesma? São todos vírus da mesma família, são os vírus SARS, que são vírus da síndrome respiratória aguda grave. E eles são os chamados SARS-CoV. Então, nós tivemos o SARS-CoV, depois o MERS-CoV e agora o SARS-CoV-2. Então, que é o chamado novo coronavírus, ou o coronavírus que causou a Covid. Então, ele não é um vírus novo do ponto de vista, mas ele foi um vírus que em dado momento surgiu essa mutação e ele passou então a infectar os nossos receptores, conseguiu se ligar em um receptor e adentrar as nossas células com uma facilidade muito grande e aí gerou então essa doença, a Covid. O que a gente utilizou muito de material, primeiro que não tinha diagnóstico, não tinha nenhum tipo de diagnóstico, a não ser o desenvolvimento de técnicas moleculares. Então, os primeiros materiais científicos que a gente conseguiu ler foram artigos de grupos de pesquisa chineses. Então, os chineses foram os nossos primeiros referenciais teóricos. Por quê? Porque quando nós tínhamos que pensar como a gente faria o PCR, sequência de, aí vou dar um nome assim bem técnico, que é primers, que genes, que regiões do vírus a gente poderia pensar em utilizar, quais seriam mais específicas, foram pautadas muito pelos primeiros resultados chineses e depois o CDC e a Organização Mundial da Saúde traçaram um guideline, traçaram assim um guia de recomendação de como nós iríamos pautar o teste molecular. Então a gente sempre ficou atento a essas recomendações. Sim. Mas é uma loucura, né? Eu tô vendo aqui se o pessoal, eles me mandam mensagem pelo WhatsApp também, tá? E daí eu quero ver aqui, ó. Matias, eu acho que essa daqui tu já respondeu, na verdade. Como foi a questão do pensamento e do sentimento com o Covid dentro da universidade? Mas eu acho que isso daí ele já respondeu, na verdade, questão de sentimento. Eu acho que medo, não sei, não posso responder por ti. A gente convive, né, obviamente, são dois sentimentos que eu acho que são importantes que a gente tem que trazer, né? A sensação, o medo, ele tem que nos instrumentar para ser o mais assertivo possível nas medidas de segurança, né? Então, assim, enquanto a universidade, enquanto serviço, dá a máxima proteção para quem trabalha ali dentro. E aí, a valorização das pessoas que estão conosco. As meninas que fazem a limpeza, a descontaminação, elas entram antes das 6 da manhã, todos os dias. Elas vão de noite. Então, a gente tem que ter um serviço de limpeza, descontaminação. O serviço técnico lá de logística da Unijuí, que ele praticamente nos dá suporte 24 horas, porque a gente recebe a amostra em determinadas faixas horárias. Os insumos, às vezes, nem sempre o insumo chega no horário comercial, então a gente tem que receber insumo em qualquer horário, nos finais de semana. Então, nós também tivemos uma grande doação do ponto de vista, assim, enquanto instituição, a gente foi aprendendo a se adaptar.
E um outro aspecto também foi a Unijuí, enquanto universidade, ela teve que se refazer. Ela teve que se reconstituir em 2 anos, por quê? Porque o mundo depois da pandemia não vai ser o mesmo, e o ensino também não. Então, a primeira questão foi que em 3 dias a universidade foi para dentro das nossas casas. Sim. Essa foi a primeira grande mudança. Nós saímos da sala de aula convencional, do quadro branco, e passamos para a sala de aula lá na casa dos alunos, e isso foi uma reinvenção que modificou a vida dos técnicos, dos professores, dos gestores, né? Então, eu acho que foi 2 grandes movimentos. Por quê? Porque quando os alunos vão voltar, como a gente vai fazer para eles voltarem e voltarem com segurança? Sim. Então, eu acho que esses 2 movimentos, eles foram movimentos que sempre estiveram na preocupação principal aí dos nossos gestores ao longo desses 24 meses, vamos dizer assim. Que são, não sei, para quem é de Juí, né, deve lembrar que vocês iam nas casas também, né, no início da pandemia. Sim. Eu vou abrir aqui, eu vou passar pro computador, acho que é mais fácil. Porque eu, na casa da minha sogra, por exemplo, aqui, aí que daí eu fico, deixa aberto aqui. Eu morava um pouquinho mais longe, né? Na minha não passaram, Sim. mas tipo, mais Sim. aqui perto da Unijuí mesmo, ela falava, não, os estudantes estão vindo aqui, inclusive, para poder... E eu dizia, meu Deus, que coragem, porque eu não queria sair de casa. Eu tinha muito medo. Nós tivemos 2 grandes pesquisas, né, que foram realizadas durante esse período. Então, o programa de pós-graduação em atenção integral à saúde, junto com o curso de medicina, eles foram convidados lá em março de 2020, para iniciarmos em abril. E qual era o planejamento? Era um grande estudo epidemiológico para a gente observar a prevalência de anticorpos, ou seja, a prevalência de pessoas que tinham tido a doença na comunidade. Então, que eram com aqueles primeiros testes, chamados testes rápidos, em que a gente colhia uma gota de sangue e avaliava os anticorpos. Tem uma pergunta aqui, que é sobre isso. Qual é a diferença dos testes? Isso, já vamos responder. Então, essa pesquisa, ela foi realizada em mais de 10 etapas. E em cada um dos finais de semana que a gente realizou a pesquisa, a gente realizava a pesquisa, então, um treinamento para os voluntários. Aí esses voluntários, eles tinham um auxílio para o deslocamento, porque tinha que ter o carro próprio. Tinha todos os equipamentos que eles tinham que usar e trocar de residência para residência. Tinha que ter, então... Trocava para cada uma. De cada residência tinha que trocar o jaleco, tinha que trocar as luvas, tinha que daí trocar todos os EPIs, fazer a asepsia do face shield, né? Passar álcool nas caixas para eu não entrar na casa de uma pessoa. Depois a gente mudou, a gente não entrava mais na casa, ficava na porta, mas também trocava o EPI. Então a gente foi mudando. Mas a gente fez, eram para ser 4 etapas a cada 15 dias, depois elas passaram para 8 etapas, depois a gente fez ainda, depois das eleições voltamos a fazer. E se a gente vai fazer um recorte, a primeira etapa da pesquisa, ela aconteceu em 2020, na Páscoa. Então foi no final de semana da Páscoa de 2020, foi na Sexta-feira Santa, a gente fez o treinamento, foi no feriado da Sexta-feira Santa, em que os técnicos da UFPEL, eles trouxeram os materiais. Aí nós tínhamos o professor François, que é um dos professores aqui da Faculdade de Medicina, que fez o treinamento sobre a doença. Eu, o professor Thiago, o professor Evelise, e a professora Lígia, do programa de pós-graduação em atenção integral à saúde, a gente era a equipe de suporte para dar auxílio ao delineamento da pesquisa, a gestão, por exemplo, de para que locais esses alunos vão. E o município ele foi mapeado em termos de área urbana, as 25 regiões censitárias. Então, se partiu do censo, se literalmente fatiou Ijuí em 25 regiões, e aí houve um sorteio em que cada um dos domicílios era sorteado. E aí o voluntário ele ia naquela área censitária, ele ia em 10 domicílios. Bom, daí se eu fosse na casa da Raíssa e a Raíssa não quisesse, eu tinha um protocolo. Bom, numa etapa eu virava de costas ao domicílio e ia a primeira casa à direita, ora eu ia 3 casas à esquerda, então tinha cada rodada tinha um protocolo. Para quê? Para que a gente nunca fosse na mesma casa ou nas mesmas pessoas. Para que a gente pudesse ter um delineamento experimental bem grande. Então, foi essa a maior pesquisa.
E no final de 2021, iniciou uma pesquisa, uma segunda etapa de uma grande pesquisa nacional. Que se vocês forem lembrar aí, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, quem está nos acompanhando vai lembrar que teve uma pesquisa nacional que teve bastante problemas. Que foi uma pesquisa que foi em 133 municípios, mas teve até mesmo aqui no município, tivemos até alguns técnicos que foram presos, né, porque eles estavam sem o crachá, enfim, teve algumas situações um pouco desagradáveis. E aí a pesquisa foi repaginada para ser realizada nas 133 cidades do Brasil, mas com outra metodologia, com apenas um único ou 2 técnicos que em 30 dias iriam visitar as 1.000 residências, vamos dizer assim, 1.000 domicílios. E aí isso a gente realizou, foi a pesquisa chamada IPCOVID BR2, então tinha IPCOVID RS e tinha IPCOVID BR2, porque foi essa segunda em função dos problemas que aconteceram. Essa equipe ela é coordenada pelo professor Marcelo Buratini, da Unifesp, e na Unijuí, o Unilab foi então o laboratório que realizou. Por quê? Porque essa pesquisa, diferentemente das outras, tinha que ter um técnico que ele pudesse fazer a coleta de sangue por punção venosa. Esse não era uma pesquisa que usava testes de uma gota de sangue. Os rapidinhos. Essa pesquisa, então, era um teste de altíssima sensibilidade, que é uma quimiluminescência, que o paciente, então, coletava o sangue e não sabia do seu resultado. E em 7 dias, então, ele poderia ir no laboratório e já poderia receber o seu laudo. Que esse exame custa aí mais de R$100 se fosse ser feito via particular, por exemplo. Ou até mais, agora não lembro o preço, mas os participantes podiam acessar o seu resultado em 7 dias. Então, ele podia fazer na segunda, na outra segunda já podia retirar o resultado no laboratório. E aí, essa pesquisa, a gente conseguiu coletar dados de 1.000 habitantes do município de Juí. Ela excluía, por exemplo, quem não era residente do município de Juí. Precisava ser... Por quê? Porque a gente tinha que seguir os dados do delineamento do IBGE. Se Juí tinha, em 2010, 78.000 habitantes, nós tínhamos o cálculo amostral da pesquisa, era pelos habitantes registrados, teoricamente, no município. Então, foi assim que a gente fez, a pessoa tinha que ser residente, e foi esses 2 grandes processos investigativos. Desses, por exemplo, trabalhos, surgiram publicações para o Programa de Atenção Integral à Saúde, surgiram trabalhos que realmente conseguiram levar conhecimento das nossas experiências, por exemplo, dos casos de Ijuí, para o mundo, assim como nós aprendemos com os chineses. Muitas pessoas viram, por exemplo, em Ijuí, questões como o professor Tiago, que teve aqui alguns dias. O professor Tiago foi autor de um belíssimo trabalho sobre as ondas da doença em Ijuí pelo menor distanciamento das pessoas em Ijuí. Então, se mediu isso com alguns professores da Unijuí, conseguiram fazer uma medição e se fez um trabalho que foi bem impactante nesse cenário. Que bacana. E esse daqui dos diferentes tipos, assim, de... Isso, eu já estava me esquecendo. Não, aqui a gente te lembra, porque eles vão mandando aqui pelo WhatsApp e eu vou acompanhando. Durante a pandemia, foram surgindo vários testes, né? Então, isso é importante. Então, tem 2 formas da gente detectar o coronavírus. As formas mais precoces, eu deveria detectar ou o RNA do vírus, que é o RNA viral, que é através do PCR, que continua sendo o único exame chamado de padrão ouro, que é o exame mais sensível, ou seja, que detecta mais cedo e com mais especificidade. Mas ele tem um valor um pouco maior. E juntamente com ele, o outro exame que é capaz de detectar com mais sensibilidade é o teste de antígeno. Então, o teste de antígeno ele é um teste rápido. E ambos são feitos por coleta de suave de nasofaringe, que o pessoal normalmente fala o teste do cotonete. Eu fiz esse teste. Exatamente. Mas tem diferenças. O teste rápido, a gente faz uma colheita da nasofaringe, só que coloca o suave, né, o cotonete, num tampão, e esse tampão vai eluir num cartucho, num teste rápido imunocromatográfico. E aí ele vai pesquisar se tem ou não antígeno, ou seja, se tem antígeno, tem proteínas do vírus. Tem vírus.
E o PCR, aquele cotonete vai para um frasco de transporte, que tem uma solução tampão, e dessa solução se faz uma extração de RNA viral, que é a primeira etapa do teste do PCR, que é a extração. E segundo, se amplifica e quantifica regiões do RNA específicas só do SARS-CoV-2, ou seja, por isso é um teste mais sensível. Por quê? Se tiver uma concentração muito baixa do teste, o teste de antígeno não é capaz de detectar, mas o PCR é capaz. Por isso, o PCR pode ser realizado, por exemplo, desde um dia de contato até o 14º dia de uma infecção. E o teste de antígeno, ele precisa ser realizado geralmente após 4 a 5 dias de um contato sem sintomas, Sim. ou pelo menos, no mínimo, com mais de um dia de sintoma. Então, e se ele for realizado em um dia de sintoma, a recomendação é de que ele seja repetido em 48 horas se for negativo, porque pode ser que ele não tenha conseguido detectar ainda com um dia de sintoma. Então, muitas vezes se pauta só fazer o teste depois de 3 dias de sintoma para não ter um custo nos serviços de saúde público, principalmente tentar ter um maior tempo de espera para fazer o teste. Aí são questões de delineamento, né, de acordo com cada método, cada tipo de teste, que são os testes mais rápidos. Né? O rápido não teste, mas eu digo de período de agilidade de dar o diagnóstico. Mas enquanto parte técnica, não há dúvidas de que a gente tem como fazer sempre o PCR. Por quê? Em termos de janela temporal, dada uma exposição em um dia, eu posso fazer PCR. E ele vai por 14 dias permanecer positivo. Isso eu ia te perguntar também, porque quando eu fiz o meu, eu fiz pelo SUS na época, porque eu acabei indo assim pro plantão. Pro centro de atendimento. E aí eu fiz o meu exame negativo. Isso. Mas eu tava com Covid. Não sei como é que funciona dessa janela. Exato. Dependendo do período, ele dá o que a gente chama de falso negativo. Por quê? Porque ele não tem tanta sensibilidade como um teste molecular. Se a concentração, se a viremia no sangue, mas se a carga viral do paciente ainda é baixa, ele não é capaz de positivar um teste de antígeno. Mas ele, no PCR, numa mínima carga viral, ele já consegue. Por quê? Porque ele pega e amplifica esse material genético. Então, se ele conseguir detectar uma amplificação de material genético, é porque tinha vírus. Então, se tinha vírus, a pessoa tem coronavírus, ou tem uma infecção pelo novo coronavírus. Agora, o quanto ela tem de vírus, né, o grau de carga viral é importante, porque quanto mais carga viral essa pessoa tem, mais ela está infectando. Clinicamente isso é relevante, porque isso pode estar associado para predizer o dia da doença que essa pessoa está. Enfim, daí tem questões clínicas bem importantes também junto. Tá, mas tipo assim, eu vou fazendo perguntas assim conforme vierem minhas dúvidas, tá? Tu tinha falado antes da questão de, né, posso transmitir, mas não ser tão forte. E ao mesmo tempo serve ao contrário, tipo, é muito forte para mim, mas eu não transmito tanto para as pessoas? Geralmente o paciente que está mais sintomático, ele tem uma carga viral alta. Eu pergunto pela minha experiência com o Covid, né? Eu não consigo compreender como que eu peguei, porque eu estava em isolamento total e eu comecei a me sentir muito mal. Mas muito mal mesmo. Eu tenho 8 dias de apagão na minha cabeça, assim, que eu fiquei dormindo, porque eu não assim, banho, quem me dava era meu namorado, comida, quem trazia na cama pra mim era meu namorado, não conseguia caminhar pra ir até o banheiro, não conseguia respirar, não conseguia falar, não tinha força. Só que dele não deu nada. Daí eu fico pensando, a minha filha também não deu nada, claro que logo que eu me senti mal eu já tirei ela de casa também, mas aí eu fiquei com medo de talvez ter passado pra criança e a criança passar pra avó, que daí ela ficou com a avó, sabe? E enfim. Essa como questão. É que funciona? Obviamente, nenhum organismo é igual ao outro, né? Tem as questões de resposta imune. O componente mais comum é que as pessoas da mesma residência terminam, às vezes, adoecendo. Mas tem muitos casos de pessoas familiares que um adoece e o outro não adoece, e depois o segundo adoece, por exemplo, e o parceiro ou a parceira já tinha adoecido, não adoece.
Ou agora, por exemplo, também com essa nova onda da Omicron, tem as pessoas que estão tendo as reinfecções, né? Que já tinham tido antes e vão ter de novo a doença por causa desse vírus com muitas modificações, né? Tu sabe que, não sei como é que funciona, assim, porque é alguma coisa do meu sistema imunológico, por exemplo, que eu fico muito mal e outras pessoas não têm sintomas tão fortes? Sim, temos. Normalmente os pacientes, eles têm comorbidades que levam o paciente a desenvolver uma forma mais grave. Mas também tem um outro aspecto que é muito importante, que são as questões relativas à tempestade de citocinas, que esse vírus leva ao desenvolvimento de uma reação inflamatória muito aguçada. E quanto mais intensa é essa tempestade de citocinas, maior é o grau de lesão pulmonar, de dificuldade de respirar, e por conseguinte maior são, digamos assim, as consequências de agravos que a Covid vai levar para os seus pacientes. Ah, muito bem. E no caso dos sintomas, assim, tinha todos, se tu entrasse na internet, que eu até tava pesquisando aqui, clicando umas coisas pra dar uma pesquisada, né, na questão dos testes que tu tava falando aqui, né, nos casos que tem no Rio Grande do Sul, aqui também pra gente falar daqui a pouco. Mas nos sintomas, a gente entrava na internet e tinha ali, né, muita gente confundia só com gripe e tal. No meu caso, eu digo meu caso porque eu acho muito diferente de quando eu conversava com as pessoas. Talvez vocês aí em casa ou no trabalho que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, né, vão dizer, não, mas eu também tive um ou outro sintoma diferente. Por exemplo, no meu caso, a minha febre foi de 40, 41, eu ia pro hospital, sabe? É normal, não é atípico, assim, o que... A febre talvez tenha sido um dos principais sintomas, né? Dor de cabeça, assim, pra mim era... Muitas pessoas tinham, e a perda do olfato foi um dos sinais mais comuns da variante P, por exemplo. A hiposmia, que a gente costuma dizer. Ela foi comum da variante P, ela não era muito frequente da cepa Wuhan. Hoje, por exemplo, um dos sintomas que são mais relatados pela variante Omicron são dores de garganta. Então, os sintomas também mudam um pouco de acordo com a variante do vírus. Mas talvez, como a gente tenha como resumidamente dizer que o sintoma mais frequente é o sintoma gripal. Sim, porque as citocinas, esse quadro inflamatório, ele leva a uma questão também de esgotamento físico. Ela tem sim uma sinalização ao sistema nervoso semelhante a uma extenuação física de um exercício muito intenso. Então, as citocinas inflamatórias do próprio coronavírus, elas levam a esse quadro de mal-estar, de situação de cansaço, de esgotamento, que são comuns, por exemplo, num resfriado. Que a pessoa se sente cansada, dor de cabeça, congestionada, parece que ela tem dores no corpo, assim, ela sente fragilidade para realizar uma tarefa fácil do dia a dia. E isso tem muito do curso clínico da infecção. E o coronavírus tem muito disso, sim. Então, esse teu sintoma, ele é um sintoma que foi muito frequente. Que nos estudos epidemiológicos que a gente conduziu no município, os pacientes que tinham tido a doença sempre relatavam estes como sinais bem comuns, por exemplo, da doença conosco. Pois é, tu sabe que agora, assim, só para quebrar um pouco né? Eu acho que a pessoa que ficou mais feliz de eu ter pego Covid foi meu namorado, que eu parei de falar, né? Deu aquela canseira, não consegui conversar tanto. Aí tu chegava em casa assim, oi amor, já não falava mais, eu não tinha mais força. Compensação, ele não teve sintoma nenhum, né? Tava ali cuidando, acompanhando, mas pra ele não deu nada. Ele teve silêncio por 15 dias. A doença, ela tem duas questões importantes, assim, que aí vai muito do nosso dia a dia. Que uma coisa é o profissional da saúde e outra coisa é o paciente que é profissional da saúde, por exemplo. Então, eu fui paciente Covid também, né? Eu tive uma forma um pouco mais grave. Terminei tendo que ter um auxílio hospitalar. Mas no meu caso, o principal problema foi uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque eu tinha muito nervosismo, muita ansiedade em função dos sintomas e dos agravos e da evolução clínica. Então, também a gente escuta isso conversando com os colegas também que são da área da saúde, que quando tem o teste, quando a gente recebe o teste positivo, lá com a detecção do material genético do vírus, a gente fica
também numa descarga muito grande de nervosismo, né? Então, por isso eu acho que a grande preocupação nossa de quando a gente trabalha no serviço de saúde é de conseguir se colocar no lugar do paciente. Então, por isso, uma das coisas que a gente mais tenta fazer no serviço da Unijuí é a agilidade. Por quê? Primeiro porque se está positivo, se está um paciente com detecção do RNA, o mais rápido ele enquanto paciente e serviço de saúde, vão começar a tratar. Então, a chance de ter uma evolução positiva é a melhor. E, ao mesmo tempo, também ter o cuidado com os nossos pacientes de como dar essa informação no laudo. Por exemplo, as pessoas estão preocupadas, eu preciso muito do meu resultado, eu quero resultado. Então, quanto mais rápido a gente consegue trazer essa informação para o paciente, porque essa é uma informação só por laudo, a gente não pode dar resultado por telefone, a gente não pode se comunicar, isso tem não sabia. Tem uma questão ética do que nos regula enquanto laboratório. Então, qual é o nosso regramento? É a agilidade, porque a pessoa que colheu, ela está sob pressão, ela está sob preocupação. Então, quanto mais rápido a gente conseguir liberar esse resultado, melhor, digamos, ou menos tempo essa pessoa fica sobre preocupação, sobre nervosismo, aflita. Então, isso também está no planejamento de um serviço de saúde que também tem que se preocupar com o seu paciente, seja ele positivo do ponto de vista de estar ou não doente, do ponto de vista de ter condutas clínicas das mais diversas. Sim, que loucura, hein? E aí, assim, de também ter, enquanto serviço, a gente se colocar no lugar do paciente pela demanda, assim, pelo nervosismo, pela ansiedade, pela preocupação, né? Pela comoção que se criou pela pandemia. Sim. E que, como tu viveu, por exemplo, assim, minha filha agora eu vou isolar, como minha filha, será que minha filha tem que fazer o teste? Não tem que fazer? Então, o serviço, às vezes, a gente tem que sim tentar auxiliar ao máximo os nossos pacientes para, juntamente com o clínico, com o médico lá da família, com o médico que está trabalhando, para tentar ser um apoio para o médico e para as equipes de saúde para tentar agilizar ao máximo as nossas ações. Sim. E hoje, como é que está a questão, assim, quantidade de testes atualmente, hoje em dia? Assim, hoje a gente tem uma demanda bem grande de testes, a gente tem uma demanda de testes positivos alta. Nos meses de janeiro, a gente iniciou o mês de janeiro com 20% de positividade e fechou o mês com quase 50% de positividade. Então, janeiro foi o pico da Omicron no Brasil. E agora, no mês de fevereiro, nas primeiras 2 semanas de fevereiro, a gente tem visto uma estagnação, assim, um platô da curva e um leve declínio. Embora a gente tenha aí dias com na faixa de 30% de positividade ainda. Então, nós não estamos numa situação confortável. Nós estamos num período de muita circulação viral. Então, tem muito vírus circulando. Prova disso é a prevalência grande de testes positivos. Mas, ao mesmo tempo, os dados de ocupação de leitos e mortalidade são bem baixos, em função do que a gente falou antes, do vírus e da própria vacinação. Sim. E para o pessoal que está nos acompanhando aqui, que não sabe aonde pode fazer, como é que é o caminho, como que eu chego lá, passa a informação aí, por favor. O laboratório Unilab, ele é um serviço institucional da Unijuí e ele tem um telefone específico, que é o 3332-0554, que é o nosso telefone de contato, em que se o paciente precisa esclarecer, perguntar que data, se ele pode fazer, que horário ele pode fazer, quando ele faz o teste, ele pode ligar e fazer esse atendimento com a equipe técnica e até mesmo agendar o exame. No telefone que é o 3332-0554, mas também quem está no campus ou quer ir no campus, ele pode se localizar porque fica logo após o prédio da biblioteca. Então, logo acima a parada de ônibus da biblioteca se encontra o laboratório, tem um amplo estacionamento e a gente está ali para atender e não só fazer exame, mas acolher as pessoas, poder auxiliar cada um nos seus respectivos problemas aí. Perfeito, muito obrigada, Matias, por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje. Então tá, eu agradeço muito, foi um prazer e sempre que vocês precisarem, eu acho que nós, enquanto Unijuí, estamos aí sempre prontos para trazer conhecimento, para bater um bom papo com vocês. Um grande abraço, obrigada. Até mais, tchau, tchau. Mais. Então, pessoal, pega nessa câmera aqui, Big Boss, aí, ó, viu só? Agora eu vou trazer uma pessoa aqui para vocês também, que vai fazer uma propaganda, na verdade, vou fazer a troca aqui, pessoal, vocês dois. Enquanto a gente se organiza aqui, que como eu tinha mencionado no primeiro programa do ano,
né, a gente traria alguns quadros, né, diferentes aqui pro Papo com Simetria. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê. Agora eu tô na outra câmera aqui já aí, ó. Dani, dá um oi pro pessoal, dá uma abanada aí. Boa tarde a todos. E aqui estou. Então, assim, como é que vai funcionar? Só pra vocês entenderem o nosso sistema aqui, o porquê desse quadro que o Dani vai divulgar aqui, anunciar pra vocês. A gente fala sobre os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a gente traz sobre o que está acontecendo nas cidades, né, questão local, nacional, né, mundial, porque é justamente isso que os ODS trabalham, né, onde eles atuam, digamos assim, e a sustentabilidade está em 3 pilares, né, que é o econômico, social e ambiental. Então a gente vai ter aí o Fala aí Juí, que é a questão do social, que são algumas pessoas que trabalham em prol da comunidade, né, e que às vezes não sabem que estão trabalhando em prol dos ODS também, então nós vamos fazer esse vínculo para poder trazer para vocês. O pilar econômico, então, vai ser com o Dani, né, o Dani e o Isoé, o Chico também, e o Francisco também. E aí o ambiental nós vamos ir fazendo entrevistas, seguindo como no nosso cronograma e, obviamente, trazendo o pessoal aí para falar sobre os ODS específicos para vocês compreenderem também, já que no ano passado a gente falou deles de uma forma mais geral, assim, né, trazendo diversas pessoas para conversar conosco. Então eu vou deixar a palavra com o Dani. Dani, se apresenta aí, por favor. Boa tarde a todos. Então o nosso papo é sobre assimetria financeira. Isso aí, ó. O pilar de economia para falarmos sobre várias oportunidades, informações, conhecimentos sobre o mercado financeiro, sobre a economia, então para que todos os ouvintes, né, e todos os nossos telespec possam, né, compreender um pouco sobre esse cenário que vai evoluindo, vai se modificando diariamente. E uma fala que eu diria assim com uma certa tranquilidade, informalidade, leveza e simplicidade, né? Isso então, aí eu ia te perguntar. Que passa a ser a forma mais simples de conseguirmos passar os conhecimentos para todos os interessados que aqui estão. Então a ideia de assimetria, né, financeira é ter esse encontro a cada uma vez por mês, trazendo todas essas informações sobre esse mercado, sobre a economia, que se faz muito importante e está diretamente relacionado com os ODS. Com os ODS, com o chamado ESG, né, que já foi tema e pauta aqui do próprio programa. Então, certamente são temas e temáticas que nós vamos tentar trazer com o maior humor, com a maior alegria possível ao longo desses encontros. Vai ser mais descontraído, então. Veremos, é o que nós esperamos, assistir, é o que nós esperamos que todos aqui estejam, né? Eu sou o Daniel, professor também da Unijuí, né? O Francisco, ele trabalha com assessorias de investimentos, assim como o Isoé, então são 3 pessoas que estão ligadas diretamente a esse mercado financeiro e estão preparados aqui para trazer todas essas informações em conjunto com outras pessoas que irão trazer alguns quadros ao longo dessa nossa 1 hora. Porque agora quando a gente fala em finanças, nós falamos em várias modificações existentes. Sim. Então tudo isso nós temos que trazer, seja de criptoativos, seja de curiosidades, que é muito interessante, seja de informações, de modificações que ocorrem dentro desse mercado financeiro. E obviamente o que todo mundo quer escutar é como que eu faço, Daniel, para perder dinheiro, ou para ganhar dinheiro, né? Então como é que eu faço para ganhar dinheiro dentro desse mercado financeiro, instruindo as pessoas no que nós pudermos, porque a ideia é trazer informações. Né, trazer informações e algo que está muito presente entre nós. Quando você está presente dentro desse mercado financeiro, você tem que entender por que você ganhou ou perdeu dinheiro. Né? Então, quando a gente ganha dinheiro sem saber, quando pinga um dinheirinho lá na conta, a gente não pergunta muito a origem, não se preocupa muito, né? Mas quando nós perdemos, né? Então vem toda uma preocupação. Então explicar sobre esse mercado, entender sobre esse mercado, essa é a realidade, essa é a ideia do programa. Com quadros, como eu dizia, de oportunidades, com quadros envolvendo a ideia de criptoativos, com quadros, ou seja, informações quanto à renda fixa, assim, que é uma temática que ela é muito presente no Brasil. Então, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais sobre tudo isso. E, obviamente, o mercado financeiro ele tem muitas frases conhecidas, né? Então, o mercado ele sobe de escada, ele cai de elevador, né? Então, tem muitas frases
que estão presentes. Então, trazer essas frases, entender sobre essas frases, entender sobre as curiosidades. E aí vem uma primeira curiosidade que vai estar aqui semana que vem para nós trazermos para vocês, né? Ou seja, por que o touro e por que o urso como símbolos da Bolsa, né? Ou seja, da onde que vem isso? Por que isso? Então, para que as pessoas possam entender, as pessoas vão lá para a Bolsa dos Estados Unidos, em Nova York, que é a principal, né? E tem o touro, né? E as pessoas vão lá tirar foto com o touro, apalpar o touro em certos lugares, Ficam né? bulinando o touro Pois lá, né? né? Pois é, que dá sorte, é para ver se alavanca, né? Então, entendermos um pouco sobre esses fatos do mercado financeiro, né? Essas curiosidades, então, de alguma forma, para conduzir e fazer com que as pessoas entendam mais sobre esse mundo. Então, esse é o nosso papel, e é um papel que passa a ser importante e relevante, que nós ficamos muito felizes em estar presente aqui no seu programa e trazer essas informações para as pessoas aqui de Ijuí, da região, e as pessoas também que estão na internet, ao longo de todo mundo, né? Então, de todos os ouvintes e telespec aqui presente conosco. Porque a gente vai longe com o programa, viu? Não é só aqui, rede nacional, que a gente está sendo divulgado aqui, aparecendo. Não, a gente está em outros países também, que são as pessoas que a gente acaba convidando para vir aqui. Então, eles divulgam junto, eles assistem também. Isso é muito bom. Por que, pessoal, a gente resolveu fazer esse quadro? Assim como o Dani falou, a gente precisa ter esse conhecimento, eu acho que ele é necessário. A gente precisa ter uma educação financeira. Eu falo isso por mim, faz pouquíssimo tempo que eu comecei a aprender um pouco sobre isso, porque eu não tinha muita ideia. Então a gente resolveu montar esse quadro para que, assim como vocês aí que estão nos assistindo, eu também possa aprender junto, porque esse é o objetivo aqui do programa, né? É eu aprender junto com vocês. A gente acabou de falar da situação do Covid aqui com o Matias. Eu não tinha conhecimento sobre o assunto, então ele veio, trouxe, conversou com a gente sobre isso, explicou. Então, isso tudo que a gente tem aqui no Papo com Simetria é para poder aprender junto com vocês, tá? Não sou a sabichona aqui, mas eu trago os sabichões aqui dos assuntos para poder compartilhar isso com vocês. Essa é a ideia, né? Exatamente essa é a ideia. Assim como você realiza, teremos aqui também algumas entrevistas com personalidades. Teremos agora já na primeira semana que vem, com empresários voltados ao ramo do investimento, né? Nós teremos um diretor da Esperato Investimentos aqui presente junto conosco, que é o maior escritório de investimento do interior do Brasil. Então, uma pessoa trazendo um pouco o seu crescimento, como conquistou isso, para trazer, além de informações relevantes dentro do mercado. Portanto, um papo que vem sobre finanças, que as pessoas pensam que as finanças é uma coisinha certa, né? E as finanças passam a ter uma incerteza. Nós chamamos isso de comportamento do investidor, comportamento financeiro, e por isso a assimetria. Nem tudo nas finanças é certo. Sim. E isso também abre certas oportunidades que se fazem relevantes de entender e compreender. Né? E isso envolve conhecimentos até econômicos. Sim. Por isso que teremos pautas e informações econômicas presentes que envolvem os ODS, que envolvem as várias temáticas do seu programa e por isso a nossa relação. O que nos traz uma alegria muito grande de poder estar aqui presente uma vez por mês, compartilhando conhecimento contigo e principalmente com todos os ouvintes e telespectadores. Muito bem, então, ó, pessoal, só para deixar vocês aí bem a par do que a gente tá falando, vai ser na última quarta-feira do mês, tá? Vai ser uma vez por mês que vai ter esse nosso bate-papo, essa conversa com os rapazes. Eu vou chamar dos guris, né? Porque são 3 homens aqui agora. Eu serei o bendito fruto nesse momento. Então, toda última quarta do mês vai rolar o programa com eles, tá? Então, para finalizar aqui o programa, né? Dani, se despede aí deles um pouquinho, que eu vou só encerrar o programa aí. Tu pode dar um tchau pra galera. Tchau, tchau. Até semana que vem, no mesmo horário, falando sobre finanças, sobre economia, sobre conhecimentos relevantes para vocês, para o bolso de vocês, né, que nós possamos ajudá-los e contribuir para a saúde financeira de todos vocês. Um abraço e até semana que vem. Muito bem, deixa eu ver, acho que eu venho para essa câmera aqui agora aí, ó. Pessoal, só para encerrar o programa então, para não perder o costume, né, a data comemorativa das profissões. Essa semana temos o Dia do Repórter, que por acaso é o dia de hoje, né, o Dia Nacional do Repórter, é comemorado anualmente.
em 16 de fevereiro no Brasil. A data homenageia os profissionais responsáveis por transmitir através dos meios de comunicação fatos e informações de interesse público. Todo repórter é jornalista, mas não são todos os jornalistas obrigatoriamente repórteres. Vale a pena a gente dar uma lidinha aqui, que eu passo para você sempre, né? Que a gente fica sabendo o que são as profissões, porque eu fiquei devendo para vocês há uns programas atrás de um que eu não sabia, gente. Tive que falar aqui na frente de todo mundo que eu não sabia qual era a profissão e depois eu vim me retratar aqui para poder explicar um pouquinho. Então eu tô trazendo aqui do dia de hoje. Parabéns a todos os repórteres, tá bem? E até semana que vem, então, pessoal, a gente vai ter aí o nosso quadro Assimetria, né? Assimetria financeira. Tu viu? Tudo junto aqui, misturado, interligado. Então vejo vocês na semana que vem, vocês vão ver os rapazes também, vão conhecê-los e espero que vocês gostem e sigam nos acompanhando. Até quarta que vem. Tchau, tchau.